concerto harmônico, para que exista a paz universal. Que ela se estabeleça no planeta Terra, e Jesus conduza o seu rebanho, como um só pastor. Senhor Deus, este punhado de crentes espíritas que te adoram, que creem em ti com toda a força da fé, elevam seu pensamento, pedindo perdão pelas grandes faltas cometidas por toda a humanidade, e te rogam que o espírito de caridade que Jesus trouxe ao mundo, personificado em si próprio, possa se estender a todos os seres humanos, a fim de que todo o coração possa sentir a vibração do teu amor, e os homens compreendam a solicitude evangélica dos seres espirituais, evoluídos, que aqui se encontram neste instante, os quais mais tarde, certamente encontrarão no além. A nossa prece é para que esse encontro seja amistoso e fraterno. Senhor Deus, mais uma vez toda esta congregação, aliada aos seres espirituais presentes, eleva a ti todo o seu pensamento, para que exista a paz que deve existir na Terra, e com ela a verdadeira paz universal. Que assim seja. Max. Em 13/10/1939. O cumprimento da fé. Meus amigos, meus queridos irmãos, aqui me tendes em visita, mais uma vez, a esta casa que tanto amo, para me congratular convosco pelo esforço no trabalho cristão, para vos encorajar a prosseguirdes sempre na linha que traçastes em proveito da caridade espírita. Meus amigos, a hora presente que o mundo atravessa, é uma hora de dores, amarguras, tristezas e lágrimas. Pede-se-vos tão somente, meus caros irmãos, e já aqui foi consignado este pedido ao qual eu neste momento me associo, que sejais imparciais no cumprimento da vossa fé, rogando ao Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia e amor, que estabeleça na terra o céu infinito da paz, que os espíritos, aqui, encarnados, possam fazer o seu progresso, possam pagar as suas dívidas, possam evoluir, aproveitando assim essa etapa da vida terrena, a fim de se reabilitarem, para o descanso além. A fé espírita abre os olhos do homem à luz da verdade. A fé espírita livra a criatura das tentações do mundo, encorajando-lhes a fé, alimentando-lhes a esperança e fazendo fortalecer-lhes a caridade. Meus amigos, se nós, se vós, se todos nós pudéssemos estender sobre a terra o estandarte espírita, de forma que ele cobrisse a humanidade inteira, inspirando-lhe sentimentos de doçura e amor, que felicidade seria para o mundo inteiro. Não existiriam o ódio, a traição, o vilipêndio, a maledicência, e tantas outras falhas do caráter humano, mas, ao contrário disso, existiriam o sentimento fraterno, a confiança recíproca, a amizade mútua, enfim, os primórdios de uma vida perfeita. Que bom seria! Mas, por que assim não acontece? Não acontece porque o orgulho do homem e o seu brutal egoísmo lhes fazem sempre colocar o seu interesse, as suas próprias dores, acima dos interesses alheios, antes das dores dos outros. E os interesses de uma instituição como esta, e a sua evolução, o seu progresso, o seu adiantamento. Uma obra como esta, traçada sob o espírito de uma caridade que se desdobra todos os dias na prática do bem, é uma obra que necessita do braço forte de todos aqueles que se interessam pela causa do bem. Eu vos digo, meus amigos, neste instante, podeis fazê-lo, porque sois humanos, mas nós temos o direito de vos guiar, de vos ajudar. Por toda a parte do mundo se estende a caridade sob diversas formas. A caridade espírita é aquela que se pratica porque o coração pede, a alma quer, porque se tem realmente o desejo de fazer o bem. Essa outra caridade que solta foguetes, que toca a banda de música, que chama sobre si a atenção do público, essa caridade tem tão somente o dom material de fazer o bem igualmente material, mas não tem o fundo espiritual daquela sobre a qual o Salvador disse, dá evangelicamente, de forma que não saiba a mão esquerda o que fez a direita. Meus amigos, vamos pedir a Jesus, que, pelas suas dores no alto da cruz,
pelos seus sofrimentos em face das amarguras terríveis por que passou na terra, pelas dores cruciantes que feriram o coração de sua mãe amantíssima, volva os seus olhos para o mundo, perdoando as faltas desta humanidade que não sabe o que faz, e que recolha no seu amantíssimo espírito as preces daqueles que amam a causa espírita, daqueles que imploram a assistência, a fim de que se faça paz no mundo inteiro. E sobre vós, meus amigos, que aqui vos reunis com o fim de serdes bons, de buscardes o caminho da virtude, sejam derramadas as primícias do seu amor e as bênçãos celestiais sobre a casa de João Evangelista, que em breves dias completará o seu 16º aniversário. Que assim seja, hoje e sempre. Irene. Em 20 de 10 de 1939. 28 de outubro, inicial. Meus irmãos, meus prezados amigos, Deus, em sua sabedoria, resolve executar sempre com acerto, e nós, seus humildes servos, temos por dever obedecer às suas ordens, seguir os seus ditames, procurando sempre fazer o bem. Quem diria que, nesta hora, fosse o Espírito indicado por Jesus para abrir a sessão comemorativa da data da fundação deste asilo, data que decorre amanhã, porém que, por motivos não desconhecidos de vós, hoje se celebra. Quem diria fosse eu que primeiro ousasse dizer alguma coisa a respeito dessa data gloriosa para todos nós e tão grata aos vossos espíritos. Mas, a sessão, hoje, é dos pobres. São os pobres, os humildes, aqueles a quem os espíritos elevados deram a mão para subirem na escala do progresso, são aqueles que, despojados dos seus erros, das suas faltas e grandes pecados, se sentem levar nesse ambiente de paz em que vós vos envolveis. Somos nós que temos que falar. E eu, que ainda me ressinto das fraquezas da carne, porque não há tanto tempo que daqui parte, ser indicada para falar, para dizer alguma coisa. Que posso dizer, que posso fazer? No momento em que todos vós desejais dar graças a Deus pelo estabelecimento desta casa de caridade, em cujo seio as crianças encontram um colo materno, em cujo recinto o ambiente é saturado de ventura e paz, ocorre-me dizer-vos, minhas amigas, sejamos irmãs umas das outras, meus amigos, sejamos irmãos uns dos outros. Estas palavras tudo exprimem. Somos filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai. Amemo-nos com aquele amor com que o patrono desta casa falou a respeito de Jesus. Amemo-nos uns aos outros. Porque ele, já no fim da existência terrena, quando a neve lhe coroava a cabeça, ornando-a com aqueles flocos brancos, que eram um verdadeiro encanto para sua fisionomia, balbuciando apenas, porque já não podia falar com acerto, sempre dizia: filhinhos, amai-vos uns aos outros, meus filhos, amai-vos uns aos outros. Ocorre-me dizer-vos estas palavras, porque não encontro nada mais belo para vos transmitir hoje, e, se a sessão é dos pobres, pobre de mim, que, na terra, tive apenas o convívio de gente muito amiga. Sei que não fui esquecida por ninguém, sei que sou lembrada constantemente, sei que me querem bem, e esta é a minha maior riqueza. Sei que me estimam e que, quando ouvirem a declaração do meu nome, olhos se encherão de lágrimas, mas serão lágrimas de regozijo, lágrimas de satisfação. Minhas amigas, damos graças a Deus pela fundação desta casa cristã, que tantos benefícios, materiais e espirituais, tem derramado neste bairro e, quiçá, por toda a cidade. Deus vos anime sempre a proceder bem. Ismenia. Em 27 de 10 de 1939. Médiuns. Médiuns, concentrai-vos. Muitos espíritos desejam falar, e não faltam aparelhos. Concentrai-vos e recebei a palavra daqueles que na terra nada tiveram, mas que no alto receberam a esmola que Deus lhes confiou, em caridade e luz. Médiuns, o vosso papel é sempre o mesmo. Vós sois os receptores que transmitem as palavras daqueles que não podem falar. E é uma glória, é uma graça concedida por Deus,
poder interpretar o pensamento desses seres que já viveram convosco, neste mundo, e, que agora, nada podem fazer sem o vosso concurso. Que não se feche uma boca quando ouvirdes ser aberta, que a palavra seja fácil, não haja, absolutamente, o menor constrangimento. Meus irmãos, não são mestres os que vos desejam falar, são amigos vossos, são criaturas há bem pouco tempo terrenas, e agora unicamente espíritos. Mas, eles querem falar, eles desejam dizer alguma coisa, trazer as suas flores e os seus abraços à diretoria e ao corpo de cooperadoras desta casa, que tanto se esforçam pelo seu progresso, pelo seu adiantamento. Médiuns, colocai-vos no vosso papel e deixai que os pobres da terra e ricos do além, possam se manifestar por vosso intermédio. Seja feita em tudo a santíssima vontade do Senhor. Max. Em 27/10/1939. Em 28 de outubro, encerramento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus! Ter-te a dizer alguma coisa. É a sessão dos pobres, meus amigos. Foi uma pobre sofredora quem abriu a sessão e eu tenho de fechá-la. Ah, meus amigos! Basta que vos diga que morei aqui dentro. Eu conheci isto de perto, eu fui aqui recolhida por caridade. Me tiraram do hospital para vir para aqui. E eu vim para aqui e aqui morri. Muito tempo levei andando aí, pelo meio das pequenas. Quando ela me encontrava aqui, sempre falava comigo, olha lá, Águeda, tu não vai aparecer para as meninas. Elas são crianças e são capazes de ter medo, vai embora, sai daí Águeda. E eu saía. Mas, volta e meia estava aqui, estava espiando as pequenas. Mas, falar minha gente. Para dizer o quê? Para dizer, meus amigos, que manda quem pode, e obedece quem serve. Eu sou serva de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre fui devotada a Ele, não conheci ser do Espiritismo, mas, dentro mesmo da igreja, eu fazia as minhas orações, eu acreditava em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, seu bendito Filho. Vejo muita gente aqui que eu não conhecia. Tudo casando, tudo crescendo, tudo trabalhando, ganhando dinheiro, bordando. Vejo as meninas se adiantando. E eu fico tão contente. Tenho tanta satisfação dentro de mim em ver estas moças todas. Mas, meus amigos e minhas amiguinhas, quem vai fechar uma sessão como esta, com tantas bobagens, com tantas coisas? Mas, fui mandada, me perdoem, fui mandada. Foi gente pobre quem abriu a sessão, gente que na terra nada foi e quiseram que eu fechasse, e então eu vim. Vamos dizer todos juntos, uma oração, é só isso que eu posso fazer, para que Jesus abençoe nós todos. Todos pensem, e quem quiser fazer, pode fazer comigo. O Espírito Comunicante rezou Ave Maria. Águeda. Em 27/10/1939. Palavras aos homens. Meus caros irmãos e prezados amigos, Deus vos guarde. Temos hoje que falar convosco, caridosa e amistosamente, dividindo o assunto em duas partes, a primeira, que se toca neste instante, e a segunda, que será explanada na comunicação final, por outro espírito mais esclarecido e competente. A parte que me cabe e que eu procurarei expor diante de vós, destina-se aos homens. Não direi conselhos, são observações, conceitos que me parecem acertados e que vós podereis julgar e apreciar, com o vosso próprio raciocínio, pondo de lado, naturalmente, o que julgardes improfícuo e aceitando de boa mente, o que vos parecer salutar. Um homem, espírita ou não, deve obedecer às regras que mantenham o seu caráter no nível em que deve ser considerado. É linguagem vulgar, entre o povo, quando se espera a vinda de um filho, dizer, que bom se for homem. No homem nada pega. Uma mulher. É um vidro. Que bom que nascesse homem. O homem vai andando, e nada o suja. Meus amigos, esta teoria peca pela base.
O espírito é sempre o espírito, esteja ele encarnado num corpo masculino, ou num corpo de formas femininas. O espírito é o ser da criatura, é a razão da sua vida, é, enfim, a alma vivente de um todo. Os homens que se prezam, que amam a sua dignidade, são polidos no falar, são delicados nas maneiras, muito embora enérgicos de ação, guardam-se a si próprios, não por vaidade, porque a vaidade num homem é estultícia, guardam-se tão somente, porque querem aparecer, diante de sua própria consciência, limpos de culpa, e, o primeiro juízo a julgar dos atos de um homem, do seu próprio caráter, é a voz da consciência. Nós, não trazemos aqui, à barra desta sessão, os indivíduos desregrados, cuja consciência sufocam à custa de vapores alcoólicos, nas noites mal dormidas, na libertinagem. Falamos do homem em geral. O homem deve ter uma palavra, um critério, deve ser soberano nas suas ações, dócil, paciente, humilde perante a sua crença e fervoroso nela. Quantas vezes a criatura se diz espírita, escandalizando os seus próprios irmãos, e os escandaliza pela sua linguagem incorreta, pela maneira insensata de pensar, pelas expressões que nunca lhes deveria manchar os lábios, pelos conceitos precipitados, e, enfim, pela falta de pudor na sua própria vida íntima. Um homem, na verdadeira acepção da palavra, deve manter-se dentro das regras de uma boa educação, e essa educação se estende ao seu moral e igualmente ao seu físico. O indivíduo correto, direito no seu modo de ser, revela-se, muitas vezes, por um simples olhar. É aconselhável que faça a todos os dias, a criatura de boa vontade que deseja progredir, evoluir, e sabe que pode ser chamada para esse amanhã que se aproxima, quando menos espera, o seu exame de consciência, a ver em que está correta a sua vida, e quantas falhas tem a emendar. Não penseis que a arrogância, a prepotência, são elementos que comprovam a vossa bravura, mero engano. O homem bravo, e manso, é delicado. Quando ouvirdes maior barulho, linguagem mais arrevesada, mais imprópria, menos polida, e, quiçá, menos limpa, podeis, sem medo de errar, que o homem que assim fala é um covarde. Outra coisa que devemos salientar nesta curta preleção que ora faço, incumbido como estou de fazer, é o valor que o homem concede à sua musculatura, ao seu físico. Caminhais pela rua, ouvis aqui e ali, a todos os momentos, esta frase repetida aos vossos ouvidos. F aceitou tal ou qual expressão, se fosse um homem teria reagido. Muitas vezes esse tal F é um indivíduo prudente, é um homem que traçou a sua linha e vai por ela, é um indivíduo que não quer envolver-se em contendas e muito menos em rixas, como tal, é considerado menos corajoso pelos seus irmãos, porque, para eles, o que tem valor é a musculatura férrea, é o pulso de aço, isso tudo, muitas vezes, governado por um espírito fraco, frouxo de ação. Meus amigos, é certo que o vigor de uma criatura é elemento preponderante na sua vida. É certo que um homem forte pode fazer muito mais na vida prática, do que um débil, um franzino, que mal se pode suster, mas, isso não quer dizer, de forma alguma que o valor físico supere o valor moral da criatura. Um homem, na verdadeira acepção da palavra, deve ser forte mental e espiritualmente. Se o seu espírito pender para a ação nobre, será um forte. Se o seu espírito se inclinar para ações baixas, tenha ele a envergadura de um colosso, será sempre um fraco. E fraco por quê? Porque ele não poderá resistir às paixões, ao vício. Porque se escravizará aos maus hábitos, porque não terá a independência moral que outros têm, enfim, porque não saberá manter-se limpo, quando outros, de complexão muito mais franzina podem fazer. Portanto, aconselho para os homens, vida regrada, metódica, fé ardente, pensamento limpo, energia vital esclarecida, conduzida por um espírito lúcido, hábil, e, acima de tudo, sempre acesa a lâmpada da fé,
guia principal do Espírito na terra. E que Deus vos guarde, vos abençoe, e vos prepare sempre para seguirdes o bom caminho e serdes verdadeiramente homens valorosos, no sentido exato da palavra. Deus vos guarde. Até. José Dácio. Em 3 de novembro de 1939. As mulheres em geral. Deus vos salve, meus irmãos. Ouvistes em princípio desta reunião, que uma palavra seria dada aos homens, e que no seu encerramento, uma palavra seria dedicada às mulheres. Lastimo que tivesse sido a escolhida para expoente desta tese. Em todo caso, manda quem pode, e obedece quem é mandado. Entremos no assunto, sem mais preâmbulos. Minhas amigas, é a vós que me dirijo neste instante, e o faço com autoridade da amizade, tão somente, poder nenhum exerço sobre qualquer de vós. Não percais de vista, nem de atenção, esta frase ora pronunciada, não exerço domínio algum sobre a vossa maneira de pensar. A responsabilidade dos vossos atos, cabe a vós unicamente, apenas venho dar-vos aqueles conselhos que outros me ordenam sejam transmitidos a todos vós. A conduta da mulher. Vistes como foi falado a respeito da conduta do homem, como meteram em brilho o seu caráter, a sua energia, a sua capacidade intelectual, enfim, a sua maneira de proceder. E vós, minhas amigas? Vós vindes ao mundo com todas as responsabilidades, entre elas, a maior de todas, a direção de um lar, lar que pode ser constituído tão somente de vós o vosso esposo, e que pode ser acrescido de filhos sem conta. Para vós, a cruz é sempre mais pesada, porque tendes válvulas de escapamento seguras para o alto, mas, que para a terra são bem mais restritas que as dos homens. O homem tem mais expansão, porque o seu pensamento, digo, o seu âmbito de ação, é bem maior. Vós, tendes a vossa ação limitada, circunscrita ao lar e à sociedade a que pertenceis, regra geral, já se vê. Portanto, que direi para vós? Direi, como disse o meu irmão que encetou essa espécie de conferência, que a mulher não deve perder, jamais, o amor à sua dignidade própria. Não cultivo o egoísmo, não digo que a mulher deve amar a si mesma mais do que a todas as criaturas terrenas, mas, digo que deve respeitar a si mais do que a qualquer. O respeito a si própria induzirá a respeitar, igualmente, a todos os seres, não violando o mandamento sagrado de Jesus, honrarás pai e mãe. E como a mulher deixa de respeitar-se a si mesma, cedendo às tentações do mundo, influenciada pela vaidade, pelo egoísmo, e, sobretudo, pelo sentimento que a empolga de querer sobressair sempre no meio em que vive. Isso é geral. Com raras honrosas exceções, a mulher quer ser a rainha pela beleza, quer dominar pela elegância, quer atrair a simpatia pela sua figura plástica, pela sua beleza, pela irradiação que possa partir do seu eu material. A mulher se esquece de que o seu domínio maior, o seu raio de ação mais firme, mais distinto, é exatamente o lado moral do seu ser, a sua espiritualidade, a sua maneira de proceder, a correção de todos os seus atos, a limpeza dos seus sentimentos. Não penseis que sou contrário às expansões naturais da mocidade, e que quero criar, no mundo, umas vistais. Não é este o meu modo de pensar. Eu acho que a mulher tem o direito de ser bela, mas não somente bela plasticamente, bela moralmente falando, bela num conjunto completo de atributos, e, assim, como ela busca aprimorar os seus traços fisionômicos, a sua pele, o seu ser material, também deve cultivar as virtudes que adornam o seu espírito, corrigindo nele toda a imperfeição. Assim, a mulher será bela, na verdadeira acepção da palavra. A mulher deve ser boa, deve ser dócil, deve ter doçura na palavra. Isto não exclui, conforme foi dito relativamente ao homem, a energia de ação. A mulher que toma sob as mãos as rédeas de uma responsabilidade pesada, como muitas que vós conheceis na vida,
não pode deixar de exercê-la com uma certa energia de caráter. Não será com sorrisos e meiguices que ela levará avante a sua tarefa. Mas, também, não será com a rispidez, com os modos desabridos, com a falta de educação. E se nós entrarmos no terreno íntimo da família? A família é o lar sagrado onde viveram os nossos pais, onde vivem os nossos irmãos, onde vivemos nós. A família é o recinto onde os sentimentos são apurados e a harmonia deve ser completa. E, perdoai que vos diga, é sempre a mulher quem quebra essa harmonia. Quantas vezes, ela, podendo ter nas mãos a arma segura com que conduz almas para Jesus, na obediência aos seus mandamentos, aos seus conselhos, é quem quebra essa laço. É ela quem se desvia do dever, é ela que quer se tornar independente, é ela quem esquece pai, mãe, irmãos e tudo mais, os laços mais fraternos, os laços mais íntimos. Quantas vezes, é ela quem os pisa aos pés. Minhas amigas, são conselhos que eu vos dou, não são ordens que eu vos transmito, nem vou-las poderia dar, são conselhos e, talvez, advertências. Quantas vezes vós, em vossos caprichos, na vossa fantasia mal orientada, sois a causadora de prantos amargos entre os vossos, porque o vosso desencaminho, a vossa pseudo-independência, que nada mais é senão uma perfeita escravidão, são a causa de mágoas dolorosas para aqueles que vos amam, para os vossos pais, para os vossos irmãos, para os vossos amigos. E às vezes é exatamente o eleito do vosso coração, aquele a quem desejais consagrar a vida inteira, porque quem sois capazes dos maiores sacrifícios, é exatamente esta pessoa que é o pomo da discórdia. Por que não harmonizar interesses? Por que não harmonizar afeições? Na união, na sinceridade existe a verdadeira felicidade. Da desunião, da discórdia, só pode resultar o desamor. Aprendei, minhas amigas, aqueles que vos pretendem, que vos amam verdadeiramente, jamais quererão fazer-vos baixar do pedestal em que o vosso comportamento vos deve colocar. O homem que estima verdadeiramente a uma mulher, busca elevá-la a nunca tirá-la do seu trono. E esse trono é o da virtude, e cada mulher o possui. Aquele que vos ama nunca vos fará descer, e sim subir, e será ele o primeiro juiz dos vossos atos, das vossas fraquezas, atos que não pesais no momento, mas, que, depois, servirão de elemento para julgarem da vossa fraqueza de caráter. Minhas amigas, os homens são juízes. Não vos esqueçais, os homens são juízes. Eles caminham convosco na senda perigosa da perdição. Eles vos acompanham para e passo, fazendo todas as loucuras que vós fazeis. Mas, depois, eles se esquecem de que as praticaram e vos julgam com severidade. Sereis, então, tidas como mulheres levianas, como mulheres insensatas, como mulheres sem dignidade. Eu faço tudo para vos aconselhar. Cuidado, minhas amigas, eu não vos aconselho o orgulho, não vos recomendo o egoísmo nem o amor próprio exagerado, eu vos aconselho prudência de ação e dignidade no proceder. Que a vossa face jamais possa corar em frente à vossa consciência, que a vossa consciência, o espelho fiel dos vossos atos, não tenha um só a reprovar. Sede sinceras convosco mesmas, não vos iludais. Não busqueis iludir os vossos próprios corações, nem ofuscar o brilho da vossa razão. Sede prudentes, sede cristãs, sede fiéis. Perdoai-me, mais uma vez, vos peço. Eu vim para vos aconselhar, não vim para ditar ordens a ninguém, apenas aconselho. Deus vos guarde. Anália Franco. Em 3 de novembro de 1939. Paciência e caridade. Meus amigos, meus irmãos, aqui estou mais uma vez, gozando o prazer de vos visitar. Meu pensamento tem estado constantemente convosco, muito embora afazeres de ordem espiritual me afastem daqui. Aqui estou, mais uma vez, meus irmãos,
para vos encorajar a enfrentar as dificuldades que se aproximam, com aquela força que somente a fé oferece. Meus amigos, seja ela o bordão que vos ampare, seja ela o conforto da vossa alma, seja ela sempre o bordão dos fracos. Grande parte da vossa jornada está realizada, mas ela por inteiro não está. Ainda vos falta muito para conhecer a outra vida em que eu, graças a Deus, permaneço. Meus caros irmãos, quantas vezes vos queixais das lutas em que vos vedes mergulhados sem culpa? Quantas vezes vos queixais do fardo pesado que sobrecarrega os vossos ombros? Quantas vezes ficais na incerteza, talvez, porque lutais sozinhos num mundo de dores e provações? Nunca estáis sozinhos, podeis ter certeza disso. Nós estamos sempre perto daqueles cujos pensamentos para nós se encaminham, e os transmitimos para o Mestre. Dele pode partir o remédio para tanta mágoa, para tantas tristezas. Meus amigos, vidas inteiras dedicadas ao sacrifício, vidas inteiras de labor contínuo pela paz, pelo progresso da doutrina do Mestre, pelo cristianismo, vidas inteiras consagradas a esse sacrifício constante de todos os dias, não obstante circundadas de agudos espinhos magoando o vosso ser, sempre dolorosamente atingidos pela maldade humana, e pelas tristezas da vida. Meus amigos, é sempre assim, as próprias rosas têm espinhos, um dia de sol pode transformar-se num dia tempestuoso. Deveis resignar-vos. Deveis fazer tudo em prol do benefício alheio. Nas dores que padeceis deveis ter paciência. O prêmio da tortura não tardará. Que a caridade seja o vosso alvo, seja ela que encaminha a vossa vida na trajetória da vida terrena, seja ela a luz que vai luzindo da escuridão da noite. Atravessais, meus amigos, e como cristãos deveis sabê-lo, uma vida de sofrimento. O espírito que nada sabe, ignora que nesta vida é preciso preparar a bagagem para penetrar na eternidade. É preciso que ela seja bem organizada, isto é, que nessa bagagem a fé, a esperança, sejam coroadas pela caridade cristã. Assim o espírito se preparará para a compreensão exata dos seus deveres, compreendendo as mágoas dos outros e suas desgraças. Tudo isso, meus amigos, eu tenho a vos dizer, mas não o faço sempre, porque os meus afazeres me afastam para longe daqui, onde vejo rios de sangue e de lágrimas a correr constantemente, e vós deveis dar graças a Deus porque estáis em paz por esse lado. Que essa paz permaneça em vossos lares e que nunca se afaste de vós. Maria Luísa. Em 10 de 11 de 1939. Semeando caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a sua paz serena e doce repouse em todos vós. Meus amigos, palavras que vos viessem consolar deveriam ser proferidas neste instante, ao encerrar-se a sessão, por outro espírito mais adiantado. Em todo caso, como fui designada para esse fim, recorri aos que sabem mais, para a elucidação do que deveria dizer. Gemidos, sofrimentos, lágrimas, desolações, eis o que se vê na terra, e, ainda fora deste planeta, há espíritos sofredores que vêm ao recinto das sessões trazer as suas lágrimas, pesares e dores. Por conseguinte, consolar os que padecem, estender-lhes a mão de boa vontade, ampará-los, protegê-los, eis a tarefa a que compete à caridade cristã. Meus amigos, quero dirigir uma palavra àqueles cujo interior penetro neste momento. Em primeiro lugar, direi para uns, a vida e a morte estão nas mãos de Deus, que rege todo o universo. Morrer é a causa mais natural na terra. Desde que uma criatura esgote os dias terrenos e passa para a eternidade, leva consigo tudo quanto guardou de bom ou de mal em sua estadia na terra. Portanto, consolar deve ser a aspiração dos que pretendem afastar a preocupação da morte, que cedo ou tarde há de vir. Infelizmente, o momento atual da criatura espírita é de sacrifícios e dores. Embora vossa confiança seja forte, ignorais o dia que penetrareis no além. Isso pertence a Deus, não vos é dado desvendar esse mistério.
Para outros devo, igualmente, dar uma palavra de conforto. Aquele que deveria vir para suavizar tantas mágoas, encontra-se afastado no cumprimento de uma elevada missão. Cedo, porém, voltará, para transmitir o seu pensamento. Direi, agora, que toda criatura humana vem à Terra realizar uma tarefa, muitas trazendo provações que as redimirão de culpas contraídas em passadas existências. Não devem tais criaturas desfalecer, e, para tanto, é preciso ampará-las, protegê-las, para que não procurem arrancar dos ombros a cruz que lhes pertence. É necessário amenizar-lhes as dores, suavizar-lhes as mágoas, e é nisso que consiste a caridade cristã, que nós, por nossa parte, também procuramos distribuir aos sofredores, buscando consolar os seus espíritos em prova. Para outros, direi, a vida é uma constante transformação. Ninguém se julgue firme. Há quem se mantenha no pedestal da fortuna, gozando saúde, e, de repente, se veja completamente arruinado, privado de recursos e atirado ao leito de um hospital. A criatura humana deve estar preparada não somente para a bonança, para os bons dias, mas também, e principalmente, para os grandes temporais que não avisam quando vêm. Para outros, direi, vosso papel dos sirineus, tendes de auxiliar os mais fracos, este o vosso dever. Deus vos encarregou disso, é uma missão altruística, espiritual, elevada. Cumpri o vosso encargo e encontrareis também almas que vos socorram nos momentos precisos. Que fazer, meus amigos? Esta terra é uma terra ingrata, é uma terra de dores, de crimes, de vícios, é uma terra que cuspiu na face do nosso Senhor Jesus Cristo, uma terra cujos filhos sacrificaram o Filho de Deus, pregando numa cruz, a cruz, que era um madeiro infamante, onde se resgatavam naquela época, os grandes delitos. Jesus, o Filho de Deus, que gastou todo o seu tempo de vida terrena em espalhar o bem entre os homens, semeando a caridade, sob todos os aspectos, quer material, quer espiritual, curando enfermos e consolando aflitos. A ele, o justo, os homens não trepidaram em infligir esse hediondo suplício. Mas, meus amigos, assim é a terra, e Deus, em sua alta sabedoria, é o único que sabe até quando perdurarão no coração dos homens esses sentimentos contrários às suas sábias e justas leis. A nós e a vós compete acatar e respeitar os seus sábios desígnios, amando-nos e auxiliando-nos mutuamente. Meus amigos, vós sois uma cadeia cujos hilos não deveis romper. Mantende-vos sempre firmes, sempre sólidos e nunca afastados uns dos outros. Cumpri a lei fraterna que deve ligar todos os espíritos encarnados ou não. Meus amigos, somos também espíritos necessitados de evolução. Com satisfação, vemos hoje, que certas criaturas mudaram de pensar com relação ao cristianismo espírita. Na verdade, esta doutrina que abre os olhos ao homem orgulhoso, dizendo-lhe, nada és, trabalha para seres alguma coisa. Meus amigos, eu vos estreito num abraço, sentindo-vos presos ao meu espírito. Percebo que sou conhecida, que há corações esperando a revelação do nome que me pertenceu na última existência. Quero saudar-vos, augurando dias felizes, e dizer-vos que não vacileis um instante sequer na vossa fé, caminhai sempre em direitura ao vosso dever. Deus vos proverá. Maria Rita. Em 10 de 11 de 1939. Controle de si próprio. Meus irmãos, meus amigos, venha sobre vós a paz do Senhor. Nunca tive por hábito demorar a entrada no assunto que me fazia ocupar as tribunas, muito menos agora, como espírito, não quero delongas, nada de rodeios, abordo imediatamente o tema que aqui me traz, o controle de si próprio, que cada criatura deve ter. Os melhores pensamentos, ações e propósitos devem ser subordinados à razão, examinados, esmiuçados e aproveitados naquilo que tem de bom. As resoluções precipitadas, impensadas, trazem, cedo ou tarde,
o arrependimento, e, muitas vezes, aquele que as tomou quer voltar atrás, emendando a mão, e já é tarde, o mal está feito. Numa casa como esta, em que diversas são as decisões a tomar, em que muito é preciso trabalhar e muito há, também, que refletir, para que esse trabalho seja perfeito, não é demais recomendar constantemente a vigilância de cada indivíduo sobre si mesmo. Ordinariamente, a tendência do homem é olhar para o que fazem os outros, achando sempre muito bom aquilo que ele próprio pratica, é ter olhos para ver adiante, não para enxergar o seu interior. Ora, vós não podeis ver o interior de vosso semelhante, não tendes essa faculdade, por mais perspicazes e atentos observadores que sejais, não podereis jamais formar um juízo seguro sobre o que se passa no íntimo do vosso irmão. Já vedes, portanto, que as vossas suspeitas, as vossas resoluções, os vossos conceitos podem picar pela base. Agora, cada um olhando para si próprio, pesando os seus propósitos, as suas razões, melhor poderá agir. A irreflexão aconselha mal, a precipitação é péssima conselheira. Só a prudência aconselha bem, só o controle de si próprio assegura ao homem, dentro de uma medida relativa, pois não argumentamos com o absoluto, o saber guiar-se, o saber agir. Assim pois, meus amigos, recomendo prudência em todos os vossos atos e gestos. Dentro de uma casa como esta, faz-se mister uma sociedade ativa, trabalhadora, pronta para ajudar em qualquer emergência, e de certo com ela contais. Pois bem, precisais dispor, no meio dessa sociedade, de elementos bons, de criaturas de ânimo forte, fibra enérgica, consciência sã e espírito resoluto. Assim, não podeis deixar de auscultar-vos a vós mesmos, apresentando-vos diante dessa sociedade como realmente sois, criaturas amáveis, atenciosas, prontas a auxiliar os outros. Se vos ajudardes mutuamente, encontrareis amigos sinceros para a instituição que tanto amais. Mas, o que vemos em toda parte? Sim, não é apenas em nosso meio, é em toda parte, ou se afrouxam as rédeas de uma vez, permitindo-se, até, que a licenciosidade penetre onde nunca deveria ter penetrado, ou se facilite e as portas são abertas a toda espécie de divertimentos, descientes ou não, ou então se cai no extremo contrário, puxa-se, aperta-se, estreita-se o ambiente de forma a ficar-se dentro de um círculo por demais limitado, onde ninguém se pode mexer. Nem tanto nem tão pouco. Prudência no agir, calma no proceder, firmeza na ação. Meus amigos, não faz mal que estes conselhos sejam ouvidos por aqueles que não conhecem o interior do asilo, não lhes tocam de perto. Mas, os que são assíduos na convivência desta casa e conhecem as suas íntimas particularidades precisam estar bem cientes de como devem agir, de como devem ser prudentes, nem exagerados ao extremo nem antipáticos nas resoluções. Atraemos para o espiritismo os nossos amigos do além, entre os quais se acha o vosso pequeno servo, que em nada vos é útil, pois nem sequer estas palavras pode pronunciar, outros têm de pronunciá-las por ele. Atraemos para o interior do asilo elementos bons, de valor, de sociedade, elementos, afinal de contas, que venham contribuir para o progresso desta instituição. E o asilo caminhará certamente, contando com a misericórdia divina e o apoio dos homens. O asilo caminhará, não há que recear. Deus vos guarde. Spínola. Em 17 de 11 de 1939. Realidade mortal. Meus amigos, meus irmãos, paz vos desejo. A ideia do infinito é tão portentosa, tão grande quanto o próprio infinito, e a mentalidade humana não consegue apreendê-la de todo. É sempre o infinito, é sempre a eternidade. Mas o homem que tem raciocínio e fé vive na esperança de, um dia, realizar vida melhor nessa eternidade sem termo. O materialismo estulto,
grosseiro e vil implanta na mentalidade dos que o abraçam a ideia do aniquilamento completo. É doloroso verificar que, ainda hoje, há criaturas humanas crentes em que na sepultura tudo acaba, sob aquela lápide, existem restos mortais de alguém que foi mas não é. O materialismo cava um abismo diante da criatura humana. Segundo ele, o homem trabalhador esforça-se, luta pela existência, submete-se aos contratempos da sorte, à adversidade que muitas vezes o persegue, passa por dificuldades incríveis neste mundo de provas e dores para, depois, todo esse sofrimento ser improfícuo, todo esse labor sem fruto, toda essa vida aniquilada. Dolorosa contingência humana. Jesus, com a sua palavra doce e meiga, mas ao mesmo tempo ungida de critério e justiça, disse: ainda que estiveres morto, viverás. No entanto, o homem continua, em sua incredulidade, a pensar que é pó, cinzas e nada. Meus amigos, a fé espírita vem a tempo de abrir os olhos a essa espécie de gente, que tem inteligência para não compreender, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. A vida eterna é uma realidade infinita, a alma sobrevive ao corpo, ela tem propriedades imortais, porque foi feita à imagem e à semelhança de Deus. Meus irmãos, suportai com paciência as dores que a vida vos reserva, as separações dolorosas, os golpes do infortúnio, as provações por que tenhais de passar. Um dia, a vossa vida se transformará completamente, e vós sereis, não essa pálida sombra que se apavora diante de si própria, mas sereis a sombra clarividente que descortina as belezas do além. Meus amigos, brilhe o sol de justiça sobre as vossas cabeças, brilhe a verdade na pessoa de Jesus, brilhe a fé no espiritismo cristão. Deus vos salve. Bianca. Em 17 de 11 de 1939. Uma explicação. Meus amigos, meus irmãos em Cristo, Deus vos salve. Quero dizer-vos algumas palavras, ainda que breves. Conclusões errôneas foram tiradas, relativamente a alguns trechos da comunicação última que tive o prazer de dar nesta casa. Meus amigos, eu falei sem a autoridade de um mestre. Falei com o coração amigo de uma criatura que se finou, na terra, conhecendo a doutrina espírita, e se alou para o espaço, onde foi encontrar a realidade daquilo que aprendera no mundo material. Falei com a autoridade do amigo, e não com a imposição do Senhor. Falei como uma criatura que deseja o progresso alheio tanto quanto o seu próprio. Não tive em absoluto a ideia de ferir este ou aquele de maneira indireta. Isto seria o proceder incorreto de um homem, quanto mais o de um espírito. No entanto, pesa-me dizê-lo, não fui bem compreendido. E essa incompreensão provém do fato de me julgar incapaz de afrontar alguém, quando nunca foi esse o meu defeito principal. Tive sempre a educação precisa para dizer as coisas com polidez, embora com verdade, e acho que, para dizer a verdade, ninguém precisa ser incorreto, grosseiro ou, sequer, pouco cuidadoso na linguagem. Meus amigos, não retiro uma só daquelas frases, porquanto foram ditadas pelo sentimento de caridade e pela vontade, que tinha e tenho no presente, de ver os meus companheiros na terra trilhando o caminho da verdade e da justiça. Como homem, seria impossível que eu não tivesse defeitos, bem graves eu os tinha. E deles me penitenciei em presença dos guias, como espírito, não tenho a veleidade de me supor luminoso, sou apenas um crente fervoroso da alma, como fui quando encarnado, e não devo pregar os meus defeitos, mas as virtudes que vejo nos outros. Por isso, ocupei-me com o caráter do homem, entendendo que cada um deve burilar o seu, controlar-se, com boa vontade e firmeza. Não disse jamais: fazei como eu fiz, porque assim só um poderia exprimir-se, e esse era o Cristo do Senhor, o único que podia dizer: fazei como eu faço. Nunca disse esta frase. No entanto, por mais pecador que fosse na terra, por mais defeitos que possuísse o meu caráter, nada autoriza a supor que a boa vontade jamais presidiu os meus atos,
ou que a falta de fé, a covardia de me apresentar como cristão, fosse, talvez, um dos meus principais defeitos. Nunca, repito. A minha alma se entregou ao Criador, confiante na sua fé. O meu espírito abandonou a terra sem pesado que ficasse para trás, e a minha fé iluminou o infinito, por onde hoje caminho, graças à bondade do meu Senhor. Portanto, se daquelas breves palavras que pronunciei por lábios outros na vossa presença qualquer criatura humana se sentiu alvo, não fui eu que a colimei, não fui eu quem nela pensou no momento, não fui eu quem lhe endereçou a indireta, foi o seu próprio espírito, que, atraído pelas palavras por mim pronunciadas, ungidas de verdade, compreendeu que lhe tocavam de perto. Não podia ser outra coisa. Jamais tive a ideia de fazer alusões, sempre falei em tese. Meus irmãos, compreendei-me da maneira porque eu vos compreendo, como mortal, pecador quanto qualquer de vós, como espírito, de olhos abertos para melhor enxergar a verdade. Deus vos guarde. Spínola. Em 1º de dezembro de 1939. Campo propício. Paz, em nome de Jesus. Disseste bem, mulher, e as tuas últimas palavras calaram em meu espírito, que as tomou para tema desta pequena digressão. Disseste, é preciso que haja campo propício, para que a semente do bem possa ser plantada. Disseste bem. A sementeira do bem é incalculável em sua extensão e grandeza, ela é cultivada a manchias por todos os missionários bem-intencionados. O homem é que não prepara de forma adequada o campo para recebê-la. A semente é a mesma. Ela vem do alto, portadora das mais ricas bênçãos, prometedora das maiores felicidades, tendo por base a caridade entre os homens. A semente do bem está sempre pronta a frutificar em solo propício. Mas, onde vamos nós plantá-la? O Mestre nos diz, vai, semeia. E o semeador sai a semear. E vai por terras, por mares, por aldeias, por vilas, por montanhas, por toda a extensão da terra, levando o precioso fardo, que é a sementeira pronta para a semeadura. E ele a vai semeando, e ele não a poupa. E ele, aos punhados, atira, na intenção de que ela seja bem recebida, para nascer, crescer e desdobrar-se em ações proveitosas. Mas quantos têm o coração preparado para recebê-la? E quantos outros abriram as portas de seus corações à sementeira bendita, para, tempos depois, trocá-la e não mais receber a preciosa semente? Porque a semente do bem se renova. Faz-se a primeira semeadura, faz-se a segunda, faz-se a terceira, a 10ª, a 20ª, a 100ª, e assim por diante. Se o solo é bom, dá 1%, se o solo é ingrato, como pode a pobrezinha germinar? E quando estará também preparado o coração do homem para receber a preciosa semente? Quando deixará de ser pedra, para transformar-se em terra fértil? Quando deixará de ser descuidado, para receber com prazer a preciosa semente? E o semeador continua a semear, e a semeadura se vai fazendo. Permita o Senhor dos Senhores que os corações aqui abertos possam receber a preciosa semente, que deseja agasalhar-se no seu íntimo, para que nasça, germine, cresça e frutifique, dando sempre fruto de caridade e amor. Bendito seja o semeador que sai a semear, e que o homem endurecido consiga compreender que só abrindo as portas de sua alma a preciosa semente poderá ser feliz nesta vida e na vida além. Deus vos ampare e guie sempre. Jean-Marie Vianney, Curidas. Em 1º de dezembro de 1939. Conselhos oportunos. Glória seja dada a Deus no céu, na terra e em todos os mundos. Amigos meus, eu vos saúdo na paz do Senhor. Esta casa continua fiel ao seu programa, procurando servir a Jesus em espírito e verdade. Tenho prazer em notar o esforço que aqui se desenvolve, para o prosseguimento da propaganda espírita. Meus amigos, tende por divisa da vossa vida fazer sempre o bem. Que esta frase esteja diante dos vossos olhos e gravada em vossos corações,
para que possais dar cumprimento à missão que vos trouxe à terra, fazer sempre o bem. Muitas vezes o homem se revolta contra fatos e coisas que lhe aparecem no caminho, no decorrer da vida terrena, causando atrapalhações sérias às suas resoluções e propósitos. Cumpre, porém, dominar essa revolta, devendo o indivíduo insistir em seus objetivos calma e friamente. Palavras empregadas sem reflexão trazem sempre consequências desagradáveis, quando não funestas. Meus amigos, é preciso não esquecer que o espírita tem uma linha de conduta muito diversa da dos homens. O espírita precisa enxergar além desta vida, compreendendo que, se não lhe é possível desvendar totalmente o mundo que tem diante dos olhos, isto é, o mundo tangível, o mundo que a sua visão física, material, observa, muito menos poderá fazê-lo quanto ao mundo espiritual, do qual se acha aparentemente afastado. Pois bem, para esse mundo que não conheceis é que devem volver-se as vossas atenções. Lembrai-vos de que cada ato praticado insensatamente na vida atual se reflete forçosamente na vida futura. Quantos desgostos, quantos pesares podem sobrevir uma resolução insensata? Os tempos andam duros, cruéis, para toda a humanidade. Sabeis por quê? Por causa desse passado que o homem desconhece, o qual originou este presente cheio de provações. Há, ainda, um fator importante, o desvio daqueles que não querem chegar-se ao amor de Deus e ser humildes como o meigo Nazareno nos ensinou. Aqueles que orgulhosamente se supõem superiores aos demais homens, aqueles que desejam calcar aos pés a própria humanidade, os preceitos sagrados do Evangelho, a honra e a dignidade dos seus pais, as crenças antigas pregadas pelos apóstolos de Jesus, aqueles que não olham para a dor alheia, que não têm sentimento para as coisas que não lhes pertencem e, muitas vezes, nem para as suas próprias dores, que são, em uma palavra, indiferentes, frios, esses, meus amigos, dão causa a todas as desordens morais e materiais que vedes no mundo. Porque vós sois homens, sois cada um uma pequena parcela desse conjunto imenso que se chama humanidade, vós sois um cada um, mas, se um de vós se desvia, quebra a harmonia que deve existir entre todos. Numa coletividade, como esta, deve haver a maior união, o maior sentimento de estima recíproca, paciência com os defeitos do próximo, em uma palavra, sinceridade cristã. Mas, que vejo, que observo eu tantas vezes entre vós? A quebra do cristianismo, a falta de cortesia, o esquecimento do amor fraterno. E por quê? Porque vós, meus irmãos, perdoai-me a expressão, se ela vos fere, quereis traçar leis para as condutas alheias, quando a conduta que vos deve interessar mais de perto é a vossa própria. Quantas vezes, para corrigir falhas dos vossos irmãos, causticais a vossa consciência, dais exemplos de pouca fraternidade e apresentais os vossos próprios defeitos, emprestando-os aos outros. Meus amigos, sede cristãos na verdadeira acepção da palavra. Não deixeis para amanhã o bem que se apresentar para ser feito hoje. Resisti ao mal cuja execução se vos oferecer, que se vá, que a tentação fuja. Tende humildade bastante para compreender que um cristão não pode proceder de certa maneira, é preciso ser respeitador das leis, é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Estas palavras eu tinha para vos dizer alguns dias atrás. Não me foi possível. Vós sabeis que, neste mundo, tudo se encadeia, e um não pode passar sem o outro. Os próprios espíritos desencarnados como nós têm necessidade de seus expoentes terrenos, para poderem transmitir suas ideias. Deus assim o quer. Quantas vezes escuto a insensatez do homem, em seus juízos falsos, dizer, precisa em tão grande adiantamento espiritual, utilizar-se de uma criatura ínfima da terra. Para quê? Ele poderá tudo fazer, se quiser. Não é assim, meus irmãos. A simpatia recíproca que deve existir entre todos vós, esta necessidade do socorro mútuo,
Estende-se ao mundo além. Vós precisais de nós e nós precisamos de vós. Aquilo que de nós depende para o vosso esforço, a continuação do vosso trabalho e o exercício das vossas faculdades, nos os damos com todo prazer. Mas necessitamos, igualmente, da vossa boa vontade, do vosso amor, da vossa energia, da vossa decisão.